Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da paróquia de Nossa Senhora do Ó, e todos que porventura virem este vídeo. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa Escola da Fé por meio virtual, infelizmente por causa dessa pandemia, mas felizmente estamos nos encontrando aí e tratando de temas referentes à nossa fé católica. E aqui nós queremos receber hoje, com muita alegria, o seminarista Arthur Barza, que está cursando o 4º ano de Teologia, o último ano de formação acadêmica do seminário. Ano que vem será, se Deus quiser, enviado para o estágio e, também se for da vontade de Deus, ordenado sacerdote da Igreja do Senhor. O Arthur também foi colega de seminário do nosso querido padre, nosso querido pároco, Padre Douglas. E, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa formação com o seminarista Arthur Barza. Olá a todos aí da paróquia Nossa Senhora do Ó. Queria dizer que é um prazer ser convidado para ajudar nessa iniciativa tão boa que é a Escola da Fé, onde nós aprofundamos os ensinamentos, a doutrina da nossa igreja. Então, como o Ícaro falou, sem mais delongas, nós temos pouco tempo, 30, 40 minutos. Então, eu vou introduzindo logo esse nosso tema, que é muito interessante, eu acho, pelo menos, e espero que vocês achem também. A gente está vivendo o tempo pascal, esse tempo que recorda a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se fosse um tempo longo, que é como que o eco de um domingo, que é o dia mais importante do ano litúrgico, que é o domingo da Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor. Então, esse tempo pascal tem várias características interessantes. E agora que nós nos encaminhamos para o final do tempo pascal, estamos aí na 6ª semana, em breve, depois de amanhã, vamos celebrar o domingo da Ascensão e na outra semana o domingo de Pentecostes. Esse tempo tem umas características peculiares. A gente sabe, pela tradição, que depois de ressuscitado, Jesus passou 40 dias aqui aparecendo a seus discípulos, em várias aparições que são relatadas nos evangelhos, muito provavelmente outras aparições aí que não chegaram a nós através de nenhum documento escrito. Mas esses 40 dias que ele passou dando testemunho terminaram com a ascensão de Jesus aos céus, à direita do Pai, de onde, 10 dias depois, ele envia o Espírito Santo, revelando assim um mistério central da nossa fé, que é o mistério de Deus mesmo, o mistério da Santíssima Trindade. Então, não é à toa que a igreja, agora que a gente vai se aproximando da recordação da Ascensão e de Pentecostes, não é à toa que a igreja propõe para a nossa reflexão, na liturgia da missa, evangelhos que falam justamente dessa promessa de nosso Senhor de enviar o Paráclito, o Consolador, o Advogado, o Espírito da Verdade, que vem para iluminar a igreja. E, bom, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar, sobre essas festas, essas realidades, esses mistérios da fé, dos quais nós nos aproximamos. O Espírito Santo, a Santíssima Trindade, cujo domingo celebraremos depois do domingo de Pentecostes. Primeiro domingo após Pentecostes é o domingo da Santíssima Trindade. Então, eu acho que é importante a gente lembrar e refletir um pouco sobre isso. Por que é importante refletir sobre isso? Eu queria só retomar uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Então, São Paulo, apóstolo, ele chega à cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso, que ficava ali na Ásia Menor. Isso, mais ou menos, uns vários anos depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, e alguns anos também depois da aparição do Senhor ressuscitado a Paulo. São Paulo chega em Éfeso, ali, a igreja que estava nascendo ali naquela cidade, essa igreja que já tinha se estabelecido em outras cidades, Antioquia, Jerusalém,
Então, nessa viagem que Paulo faz a Éfeso, ele chega lá e pergunta aos cristãos que ali estão: recebestes o Espírito Santo quando professastes a fé? E os cristãos respondem: nós nem sequer sabíamos que havia Espírito Santo. E isso é uma coisa muito triste que a gente pode constatar. Enfim, a ignorância não é uma virtude. Então, essas pessoas ignoravam o Espírito Santo, não por culpa própria, claro, mas isso certamente dificultava o processo de santificação delas. E eu acredito que esse problema existe na igreja até hoje, 21 séculos depois disso que ocorreu lá em Éfeso. Então, eu acho que se a gente desconhece a ação e a função do Espírito Santo no plano divino, a gente tem aí comprometida o sucesso, entre aspas, a gente pode dizer assim, né, em termos humanos, o sucesso da nossa santificação. Como é que nós vamos fazer a vontade de Deus? Como é que nós vamos nos santificar se a gente desconhece, se nós desconhecemos a ação do Espírito Santo, a função dele no plano divino? Se nós desconhecemos Deus enquanto Trindade, três pessoas que em relação, uma relação eterna de amor, enfim. Então é por isso que é importante, eu acredito, expor o tema de hoje. E antes de qualquer exposição, eu acho que é necessário expor uma premissa aqui fundamental. É de que a linguagem, quando a gente fala de Deus, fala da Trindade, a linguagem própria é sempre a analogia. A gente nunca vai falar de Deus em sentido unívoco, né? Em termos unívocos, em sentido próprio. Eu dava um exemplo que, como é que eu posso dizer? Deus é bom. Uma verdade. Deus é bom. Deus é muito bom. E eu posso utilizar o mesmo termo, o mesmo adjetivo para, sei lá, um prato de comida que eu vou almoçar, um copo de suco que eu vou tomar. O suco é bom, o almoço é bom. Enfim, o que se predica de Deus está se predicando do mesmo jeito do almoço, do suco e tal. Ou seja, esses termos aí não estão sendo usados na mesma proporção. A gente só pode utilizar esse termo em analogia. Deus ele não é só bom, ele é a própria bondade. Então, tudo que eu falar aqui a respeito de Deus, a respeito da Trindade, eu vou dar alguns exemplos que vão nos ajudar a pensar melhor sobre essa realidade, sobre o ser de Deus. Esses exemplos vão ser sempre impróprios. A gente não pode achar que a gente está usando esse exemplo e que isso é, digamos lá, o modo mais próprio para se falar de Deus. Não, vai ter sempre uma imperfeição. Quem já fez a primeira comunhão, deve se lembrar certamente de um exemplo que seu catequista ou sua catequista fez. O que é a Santíssima Trindade? Aí pega 3 velas assim, aí junta as velas, as chamas das velas, né? E de 3 velas só sai uma chama assim. Bom, isso é um exemplo que ajuda a iluminar, mas não é perfeito. E nem vai ser. E nenhum exemplo utilizado por nós para falar de Deus vai ser perfeito, vai ser apropriado, certo? Então, essa é a premissa fundamental. Sabendo disso, eu acho que a gente pode falar um pouco mais agora sobre a Trindade e fazer uma breve retomada, uma breve lembrança daquilo que a gente viu na catequese, que eu acho que é bastante importante. Bom, uma verdade fundamental da nossa fé é que Deus é uno. Bem verdade isso, e ninguém duvida dessa realidade. Deus é um só. E foi assim que Deus se revelou a Abraão. E isso caracteriza grandes religiões que acreditam no Deus único, o judaísmo, o cristianismo, enfim. E durante o Antigo Testamento, isso era quase que a bandeira principal pela qual o povo de Deus, o povo eleito, lutava.
Então, a gente pode acreditar que, pedagogicamente, Deus não quis se revelar enquanto Trindade ao povo do Antigo Testamento, justamente porque esse povo já estava assolado por todos os lados de civilizações, de povos politeístas, e isso ia talvez botar mais confusão ainda na cabeça do povo. Então, com a plenitude da revelação em Cristo Jesus, na encarnação, que Deus se revela mesmo enquanto Trindade. A gente viu na semana passada, na formação que o seminarista Diogo Almeida proferiu, essa questão da revelação pública que tem seu cume em Jesus Cristo. Então, eu acho que vocês já estão afiados nesse assunto. Então, essa unidade de Deus é incontestável. Agora também, para a nossa fé cristã, é incontestável que, na plenitude dos tempos, quando o Filho de Deus se encarna, ele revela o Pai, e se revela Deus também, em relação com o Pai, em relação de amor, e que esse amor é justamente o Espírito Santo. Então, a gente vê aí, na plenitude da revelação, que Deus se revela enquanto Trindade. Certo? Então, como é que a gente pode explicar, em termos imprecisos, mais uma vez, né, essa verdade fundamental da nossa fé? Bom, a gente pode dizer que Deus, infinitamente perfeito, ele tem um conhecimento perfeito de si mesmo. E é um conhecimento infinitamente perfeito, porque Deus assim o é, infinitamente perfeito. Então, Deus, conhecendo-se a si mesmo, ele tem uma imagem de si mesmo. Uma imagem, uma representação diante de si. E essa representação, porque é de Deus, ela tem que ser perfeita. E é igualmente perfeita em relação àquele que a pensou. Ou seja, Deus, conhecendo-se a si mesmo, pensando em si mesmo, forma uma imagem de si mesmo que é infinitamente perfeita. E essa, entre aspas, imagem mental que Deus tem de si mesmo, não seria perfeita se ela não fosse viva. Então, existe, a gente pode dizer assim, esse conhecimento que Deus tem de si mesmo, que gera de si uma imagem que é perfeita. Tão perfeita que é igual àquele que gerou e é viva, né? É perfeita e é viva. Ou seja, temos aí já, a gente pode dizer que Deus Pai gera o Filho com seu pensamento e que esse pensamento que Deus tem de si mesmo é o Filho, certo? Mas não acaba aqui. O que a gente pode concluir disso é que essas duas pessoas, a que gera e a que é gerada, elas olham uma para a outra e contemplam uma na outra a infinita amabilidade que uma tem. Deus é infinitamente amável. Então, o que foi gerado olha para o que gerou e vê que ele é infinitamente amável, e o que gerou olha para o que foi gerado e vê que é infinitamente amável. E é estabelecido assim um amor infinito e perfeito entre o que gerou e o que é gerado. E esse amor não seria infinitamente perfeito se também ele não fosse um amor vivo. E a esse amor nós chamamos Espírito Santo. Então, isso aí, em 2 minutos, eu falei que, mais uma vez, vamos lembrar daquela premissa de que qualquer linguagem que a gente usar para falar de Deus vai ser imperfeita. Então, é mais ou menos o que a gente pode... como a gente pode pensar e conceber a Santíssima Trindade. Agora, esse processo de geração e processão, ele não se dá numa sucessão de tempo. Ou seja, houve um tempo em que Deus não pensava em si mesmo e aí ele resolveu pensar. E assim passou a existir o seu pensamento, que é o Filho. E aí houve um tempo em que o Filho não amava o Pai e que o Pai não amava o Filho, e eles passaram a se amar, e aí veio o Espírito Santo. Não há essa sucessão de tempo, porque não há isso em Deus. Deus é eterno.
Então, esse processo de pensamento, de um Deus que gera, pensando, e de um Deus que é gerado, que é o pensamento desse que gerou, enfim, e do amor que procede desses dois, isso sempre aconteceu, isso é eterno. Essas três pessoas em Deus são coeternas e estão unidas perfeitamente umas às outras, partilhando a mesma substância. A gente professa no credo que o Filho é consubstancial ao Pai e que o Espírito é consubstancial ao Pai e ao Filho. Ou seja, eles três eles têm uma natureza só. E é por isso que a gente tem salvaguardado aí a unidade de Deus. Essa unidade de Deus não pode, de modo algum, ser relativizada. Mas ela coexiste no mistério que a nossa inteligência nunca vai ser capaz de abarcar. Essa unidade existe numa trindade de pessoas. É uma unidade de substância, uma trindade de pessoas. A inseparabilidade das três pessoas e a união delas recebem um nome na teologia que se chama de circuncisão. Então, o Pai está inteiro no Filho, e o Filho está inteiro no Pai, e o Espírito Santo está inteiro no Filho, e inteiro no Pai, e o Pai inteiro no Espírito Santo. Enfim, essa é a realidade que a nossa fé professa. E nós devemos professar, porque somos bons católicos, graças a Deus. Bom, e isso a gente coloca como essa retomada a respeito da Santíssima Trindade. E o que é que isso tem a ver com a nossa santificação? Bom, é importante a gente saber disso porque é verdade que nós passamos pelo colégio, né? Quem está ainda em idade escolar está vendo isso, quem, sei lá, viu isso alguma vez na vida vai lembrar que a gente estuda rudimentos, obviamente, mas a gente estuda no colégio fisiologia, biologia, e a gente tem mais ou menos uma compreensão de como se dá a nossa vida corporal. Como é que nós nos alimentamos, como é que nós nos nutrimos, como é que o ar que entra no nosso nariz oxigena o nosso sangue, como é que a gente vive, enfim. Mas muitas vezes a gente não tem a ideia clara do que se passa na nossa alma. Nós não somos só corpo, nós somos alma também. O ser humano é um composto de alma e corpo. Enfim, então a gente precisa saber disso para ver como é que funciona a nossa alma. E como é que é a atuação da graça na nossa vida. Como é que o homem tem uma vida sobrenatural. Como é que a gente se santifica. Como é que a nossa natureza é elevada pela graça, enfim. E é importante entender isso. E é por isso que a gente vai focar aqui na pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque é a pessoa do Espírito Santo que se atribui a tarefa da santificação. Agora, isso se dá, a gente fala, por exemplo, que é o Espírito Santo que santifica. Mas a gente precisa saber que a Trindade, ela, fora de si mesma, as pessoas da Trindade, elas nunca agem sozinhas. Como é que a gente vai entender isso? Vamos colocar em termos mais fáceis, mais catequéticos assim, de novo, porque, mais uma vez, imprecisos, né? Mas que vão nos ajudar a entender essa atribuição da tarefa da santificação ao Espírito Santo. A gente precisa ter presente, antes de tudo, que as três pessoas são inseparáveis. E que, em termos humanos, mas teologicamente não muito exatos, a gente pode dizer que dentro da Trindade, as relações das pessoas são separáveis. Ou seja,
no aspecto intratrinitário, a gente pode dizer assim, quem é que gera? O Espírito Santo gera alguma coisa? Não. Quem gera é o Pai. Quem é que é gerado? O Pai é gerado? Não. Quem é gerado é o Filho. Né? E quem é que procede? O Pai procede de alguma coisa? Não. O Filho procede? Não. Quem procede é o Espírito Santo. Então, dentro da Trindade, a gente pode dizer, as atividades das pessoas são separáveis. Mas fora, mais uma vez, utilizando termos humanos, né? Mas, entre aspas, fora da Trindade, as ações das pessoas são inseparáveis. Como é que a gente pode dar um exemplo disso? Um exemplo do corpo humano. Digamos que dentro do corpo humano, o cérebro, o coração e os pulmões, eles têm atividades separáveis. Ao cérebro cabem os processos químicos que formam imagens mentais, que formam conhecimento, a memória, enfim. Tudo que se refere ao nosso sistema nervoso, enfim. Ao coração e ao cérebro não cabe bombear sangue para lugar nenhum. Porque isso cabe ao coração. O coração é que bombeia o sangue, o coração é que no seu movimento de sístole e diástole ali, ele tá sempre mandando sangue para os nossos órgãos, para os outros órgãos. E o pulmão, mas o coração não pensa, né? E nem respira. Quem respira, quem recebe o ar que vem das vias aéreas superiores nossas, é o pulmão. E ao pulmão não cabe pensar, não cabe bombear sangue para lugar nenhum, cabe a ele fazer ali aquela troca do sangue que recebe do coração, de sangue venoso, né, para sangue arterial, enfim, essa coisa que a gente sabe da biologia. Ou seja, dentro do corpo humano, as ações dos órgãos são separáveis. Mas fora do corpo humano, não. Né? Quando a gente diz que uma pessoa pensou, quem pensou foi só o cérebro? Não, ali está tudo incluído. Né? Quando uma pessoa, sei lá, comeu, cantou, rezou, falou, é a pessoa toda que age. Muito embora a gente utilize as atribuições para falar desses órgãos. Por exemplo, quando uma pessoa age sem piedade, aí a gente diz o quê? Que a pessoa não tem coração. Mas era suficiente só ter coração para agir com piedade? Não, porque a pessoa, se ela não estivesse respirando, o coração ia parar. Uma hora ia parar. Se a pessoa não estivesse pensando, ela não sabia como agir. Mesma coisa, uma pessoa, quando é inteligente, a gente diz, aquela pessoa tem uma cabeça boa, tem um cérebro bom. Significa que o cérebro agiu sozinho? Não. Porque se o coração dela não estivesse batendo, não adiantava ter um cérebro bom. Se o coração dela, o pulmão dela não estivesse respirando, não estivesse funcionando, não ia mandar um sangue oxigenado para o espírito, para o cérebro, e enfim, a pessoa não ia pensar bem. Então, quando a pessoa canta bem, você que canta aí na igreja, canta algum salmo, diz assim, você tem uma voz boa, você tem um pulmão bom. Mas não basta só o pulmão. Porque se o pulmão não estiver recebendo o sangue do coração, o pulmão não vai funcionar. E se a pessoa não pensar no que precisa ler ali para cantar, e na nota que precisa atingir, também não vai sair um som bom. Então é mais ou menos isso. Eu não sei se eu me fiz entender. Dentro da Trindade, as pessoas têm suas ações separáveis. Mas fora da Trindade, não. Elas se dão por atribuição. E por que a gente atribui a obra, por exemplo, da criação ao Pai? Porque o Pai é o princípio da atividade divina. É o Pai que gera. Né? Então, a gente atribui a criação das coisas, do mundo, do céu e da terra, à pessoa do Pai. Por que a gente atribui a obra da redenção, da salvação ao Filho? Porque foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Filho, que se encarnou. E, enfim, através de sua morte de cruz, através da sua paixão, da sua ressurreição e da sua ascensão,
nos redimiu e nos fez participantes da natureza divina, filhos de Deus, né? E por que a gente atribui ao Espírito Santo a obra da santificação? Porque a obra da santificação é resultado do amor de Deus pelos homens. Então, o Espírito Santo, por ser o amor na Trindade, a ele se atribui a obra da santificação. Mas a gente nunca pode deixar de ter presente de que o que uma pessoa faz, as três fazem. Por isso que muita gente diz assim, só Jesus salva, né? É verdade. Por apropriação a gente pode dizer isso. Mas, na verdade, é a Trindade que salva. Então, o que uma pessoa da Trindade faz, fora dela, as três pessoas fazem igualmente. Lembrando daí daquela analogia com o corpo humano, né? Se eu canto bem, não é só meu pulmão que é bom. É porque meu coração está funcionando e porque o meu cérebro está funcionando também. E, enfim, nos outros exemplos também vocês podem formular aí como se dá essa atuação conjunta. Então, essa compreensão é muito importante, porque a gente já vai aí se encaminhando para meia hora de vídeo, e eu quero aí ir terminando. Essa conscientização é importante porque a gente precisa ter consciência de que, sem o amor de Deus, nós ainda estaríamos no Antigo Testamento. Se eu não me engano, a antífona de entrada da missa de Pentecostes, ela é aquela passagem da carta aos Romanos, que diz assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse amor de Deus é exatamente o Espírito Santo que foi como que inserido, né, injetado nos nossos corações. A gente ainda estaria no Antigo Testamento, se não fosse o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento a lei ela era ainda extrínseca ao homem, né? Então, o homem estava, pode dizer mais uma vez ilustrando, né? O homem está aqui e a lei é um conjunto aqui, né, de palavras, está escrito numa pedra, que o homem tem que realizar. E que o homem se vê incapaz de realizar, porque ele é um homem velho, sua natureza decaída, né? É o homem com a natureza corrompida, não totalmente, mas ferida pelo pecado original, né? Então, o homem se vê incapaz de corresponder a essa lei. Por isso é que na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas também, São Paulo fala tanto desse problema da lei, né? Que a lei ela servia para condenar o homem, levava à morte. A letra mata, vai dizer São Paulo. A letra mata. Mas no Novo Testamento, o que é que acontece? Com a infusão do Espírito Santo, essa lei que estava aqui em tábuas de pedra, ela é inscrita nos corações das pessoas, na alma, né? Então, a lei que não tinha, porque era extrínseca, era exterior a mim, ela não tinha capacidade de me transformar, com a lei nova, a lei evangélica, a lei da graça, a lei do Espírito, essa lei, ela parte de dentro de mim e me transforma, e me converte de homem velho que eu era em homem novo, certo? Por isso que São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, ele dizia uma coisa que era assim: o homem, uma criança, ela nasce velha. Por que ela nasce velha? Porque quando está ali o recém-nascido, é um homem velho. É aquela natureza incapaz de corresponder aos ditames da lei. O homem nasce velho. Mas pelo batismo, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E assim a nossa natureza ela é transformada, é elevada. E nós assim nos tornamos homens novos. O catecismo da Igreja Católica, você que está aí com o catecismo, a partir do ponto 1965, ele fala dessa lei nova, da lei evangélica. E diz assim: a lei nova
é a graça do Espírito Santo dada aos fiéis pela fé em Cristo. Opera pela caridade e serve-se do sermão do Senhor para nos ensinar o que se deve fazer e dos sacramentos para nos comunicar a graça de o fazer. A lei evangélica cumpre, apura, ultrapassa e leva à perfeição a lei antiga. Nas bem-aventuranças, ela cumpre as promessas divinas, elevando-as e ordenando-as para o reino dos céus. Dirige-se àqueles que estão dispostos a acolher com festa a esperança nova. Os pobres, os humildes, os aflitos, os corações puros, os perseguidos por causa de Cristo, traçando assim os surpreendentes caminhos do reino. Esse amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, é o Espírito Santo, que nos transforma, ele nos faz assim mais parecidos com Deus. A gente sabe, pela Sagrada Escritura, pela doutrina da Igreja, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus, essa imagem e semelhança estava danificada pelo pecado. Mas Deus nos deu a graça da filiação, né? A graça da participação na sua natureza e, enfim, restaurou essa imagem e essa semelhança que estavam danificadas pelo pecado. Deus, vai dizer o Papa Bento XVI, Deus não é uma mônada, ou seja, Deus não é uma bolha que fica autossuficiente em si mesma, alheia aos problemas dos outros, que não estabelece relação, que não tem misericórdia, né? Deus não é essa bolha, esse poço de autossuficiência. Muito pelo contrário, a gente viu aqui, Deus é trindade, e trindade é relação, trindade é amor. E quando o homem pela lei nova, elevado, transformado em filho de Deus, aí o homem se torna semelhante a Deus e se torna capaz de amar a Deus e de amar o próximo, né? E eu acho que isso aqui, e agora eu me encaminho para o final dessa formação, eu acho que isso deve ser o ponto central da nossa reflexão de hoje, da qual nós devemos tirar consequências para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. É que, se eu tomo consciência de que Deus, no dia do meu batismo, no dia da minha crisma, derramou no meu coração o seu Espírito, né? Ele fez isso porque Ele pretende me transformar. E eu preciso corresponder a essa vontade de Deus em me transformar. Eu vou tomar a sério, né, a minha vida de oração, a minha vida de relação com Deus, ter vida interior, frequentar os sacramentos, na medida do possível. A gente sabe que nesse tempo de pandemia está bem mais difícil, mas a gente deve pelo menos dizer isso a Deus. Meu Deus, eu sei que eu não estou conseguindo agora participar da missa, me confessar com frequência, mas eu queria te dizer que eu queria te amar mais assim. E amar a Deus, e por causa do amor a Deus, amar também os nossos próximos, os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, na nossa escola, se você estuda ainda, sei lá, né, na paróquia, nos grupos. Como é que eu posso ter consciência, como é que eu, tendo consciência de que Deus me ama, que Deus derramou o Espírito Santo no meu coração, que Ele escreveu a sua lei na minha alma, como é que eu posso ainda responder com ingratidão, né? Como é que eu posso tratar mal, né, as pessoas que convivem comigo? Como é que eu posso passar um dia sem rezar? Então, é uma coisa que a gente deve pensar e agradecer na nossa oração de que por esse dom tão grande, tão importante que Deus derramou em nossos corações, o Espírito Santo que nos foi dado. Então, mais uma vez agradecer aqui ao seminarista Arthur Barza, né, por esse
por essa belíssima explanação sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre a nossa relação com Deus. Né? E dizer a você que continue nos acompanhando, né? Todas as sextas-feiras iremos postar o vídeo da Escola da Fé. E qualquer dúvidazinha, deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo, né? Via comentário também. Né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar aí. Né? E rezem também, né? Por nós, aqui diretamente do seminário, estamos exercendo, na medida do possível, né? Os nossos trabalhos pastorais. Né? Rezem principalmente pelo Arthur, né? Que já está no final do período acadêmico e se encaminhando, se Deus quiser, para a ordenação diaconal e depois presbiteral. Então é isso.